gostaria de compartilhar uma palavra ao seu coração, uma palavra que tenho certeza que vai te abençoar, e ela será uma palavra curta, porém eficiente. Então, neste momento, eu gostaria que você prestasse bastante atenção e, se for possível, ter uma caneta, ter um papel, ter um aparelho eletrônico, para que você possa fazer anotações. É óbvio que essa live também ficará gravada, mas eu gostaria de compartilhar uma palavra dentro da série que nós estamos ministrando com o tema O Cuidado Diário de Deus para Conosco. É uma série de mensagens, pregamos a parte 1 no domingo passado, a mensagem já está no YouTube, youtube.com/leofusaro, e agora é a parte 2, e eu gostaria de intitular essa parte 2 com o subtema O Poder Criativo Diário de Deus. O poder criativo diário de Deus. O Senhor segue criando. Ele não criou todas as coisas, se assentou no trono e ficou parado, até porque não faz parte, creio eu, na minha insignificância em querer definir Deus, mas creio eu, pelos estudos que eu tenho feito, nosso Deus continua criando. Ele é um Deus criador, Ele é um Deus proativo. Observe bem, quantas soluções Ele tem criado na nossa vida. Quantos livramentos Ele gerou na nossa vida. Às vezes nós temos uma tendência em tentar mensurar o que Deus está criando no sentido de espaço sideral, os sistemas planetários e outras coisas mais. Bem, a palavra do Senhor nos revela que o revelado pertence ao homem, mas o não revelado pertence a Deus. E anteriormente eu disse que eu consigo chegar a uma conclusão de que o nosso Deus continua criando diariamente, porque além da palavra dele se renovar, além da misericórdia dele se renovar, se renova também a disposição de Deus em criar, gerar e estabelecer algo a favor dos seus, em favor dos seus filhos. Então eu quero falar um pouquinho sobre esse poder criativo diário de Deus para com a nossa vida. Em Gênesis capítulo 1, uma passagem muito conhecida, do versículo 1 ao 3, na Almeida Revisada e Corrigida, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Observa como a palavra criou vem primeiro do que o nome Deus. Por quê? Porque criação fala de realizações. O que você realiza fala quem você é. No princípio criou Deus. Ou seja, o Deus que realiza, o Deus que gera, o Deus que estabelece, o Deus que traz a existência. A palavra criou vem primeiro, porque fala muito do empreendedor Deus, fala muito do realizador Deus. No princípio criou, realizou, executou Deus os céus e a terra. Antes de que ele possa ser revelado ao coração de uma pessoa, muitas vezes ele primeiro revela as realizações dele. O que eu quero dizer com isso? Primeiro ele protege uma pessoa, para depois a pessoa ver que quem a protegeu foi Deus. Primeiro ele salva uma pessoa de um perigo mortal, para depois a pessoa entender que aquele livramento só poderia ter vindo de Deus. Ele realiza primeiro, para que depois as pessoas venham entender quem ele é. Quando nós olhamos para a expansão, quando nós olhamos para a criação feita pelas mãos de Deus, nós vemos que há um Deus que criou todas as coisas. Ou seja, primeiro vemos as realizações, depois reconhecemos o Deus que Ele é. Quando entendemos o Deus que Ele é, somos provocados a entrarmos em um mundo de maturidade, para não somente agora aceitá-lo, inseri-lo na nossa vida por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. Olha só, sem maturidade eu espero realizações para comprovar que Ele existe. Com maturidade, com a experiência de sua existência, Ele provoca em nós um crescimento espiritual na qual
nos posicionará a não necessidade de ver suas obras para crer nele. Entendeu? Hoje, sem receber manifestações de Deus, eu creio nele. Se ele não fizer mais nada, eu creio nele. Se ele não ouvir a minha oração, eu creio nele. Ele não precisa ouvir a minha oração para ser Deus. Eu preciso que ele ouça para que eu seja quem eu sou. Mas ele não precisa ouvir a minha oração para que ele seja quem ele é na minha vida. Ponto de maturidade. Bom, partindo do pressuposto que ele é o Deus que cria todas as coisas, continuando essa passagem, nós observamos que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito é maiúsculo, se referindo ao Espírito de Deus, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha só agora, ó. E disse Deus: haja luz e houve luz. Todas as coisas passaram a existir através do poder magnífico da liberação da palavra. E até hoje é assim. Até hoje é assim. Toda questão física existencial, material, é sombra das coisas espirituais. Primeiro elas existem no espiritual, para depois se manifestarem no campo físico. Observe, todas as coisas passaram a existir a partir de Deus, que é Espírito. O que existe na matéria existe porque teve como origem o espiritual. Deus, Espírito, criou todas as coisas. O que isso significa? Que há poder em uma palavra proferida, alinhada com a palavra de Deus, para manifestações dentro das nossas necessidades diárias. O que eu necessito, eu posso provocar com que essa necessidade se acabe pelo poder da palavra, porque o poder da palavra é criativo, o poder da palavra é realizador, não é romântico, não é apenas algo que gera emoção, não é um passo de mágica, mas é um poder inexplicável de existência. Deus disse e passou a existir. Eu não posso, no decorrer da minha vida, desvalorizar o fato de como todas as coisas tiveram início. E todas as coisas tiveram início pela palavra. Bom, parece muito complicado, muito técnico tudo que eu estou falando, mas eu estou falando isso tudo para falar isso aqui. Deus tem uma palavra para as nossas vidas que é capaz de criar o que necessitamos. Então eu pergunto para você, o que você necessita? Olha um outro ponto interessante. Disse Deus, haja luz e houve luz. Depois disse Deus, façamos separação entre águas e águas, e houve separação entre águas e águas. As águas que estavam debaixo do céu, expansão, ele denominou mar. Houve um ajuntamento. As águas que estavam acima da expansão, ele chamou de céus, expansão. Não é água doce e salgada, é água de baixo, mar, e água de cima, expansão, céu. Depois ele começa a gerar outras coisas, como os animais, até que no sexto dia ele cria o homem. No quarto dia, ele cria os luminares, o sol, a lua. Observe os dias. Então é dizer que sim se acopla quando eu falo que existe um poder criativo diário. Existe um poder criativo no primeiro dia, existe um poder criativo no segundo dia, existe um poder liberado pela palavra criativo para o terceiro, para o quarto, para o quinto, para o sexto, para o sétimo. Significa que assim como existe um poder criativo diário para aquele tempo de caos, porque a terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo, significa que pode também ter um poder criativo diário para a minha vida e para a sua vida em tempo de caos como esse que nós estamos vivendo.
Você vê, tudo parece complicado, uma mensagem mais técnica, uma mensagem complicada, entendeu? Mas o que eu quero dizer é que além da palavra ter poder para criar, a palavra também ela é criativa no nosso dia a dia. Ele cria. Algumas aplicações básicas para nós entendermos. Primeira aplicação, simples, essa aqui, ó. Quando Deus fala, algo passa a existir. Então a pergunta, o que Deus já disse para você? Porque quando Deus te disse o que Ele te disse, já existe. Pode ainda não estar manifesto, mas já existe. Porque quando Deus fala, existe um poder criativo. Tem muita coisa que Deus falou na minha vida há muito tempo atrás, que nós chamamos de cumprimento. O cumprimento foi agora, mas quando Ele disse, já passou a existir. Aí é uma questão de tempo, e Deus não está atado a tempo. É por isso que eu digo que quando Deus fala, já existe. Uma pergunta para você que está me ouvindo é: o que Deus já te disse? Porque se Deus te disse, você tem certeza que Deus te disse, já existe. Se Deus falou contigo alguma coisa sobre seu casamento, sobre seus filhos, sobre prosperidade, sobre um escape, sobre uma vocação, o que Deus te disse já existe. Done deal, negócio feito. Agora, a manifestação física pode ser instantânea ou ela pode ser processual, mas o que Deus disse já existe. Aplicação número 2, quando o verbo de Deus declara vida, saúde, paz, significa que a manifestação já pode ser esperada. Mesmo que os meus olhos contemplem no espelho a minha carne falando contra aquilo que Deus disse, eu sigo declarando que Deus disse e não que a minha carne está dizendo. Eu estou me fazendo claro? No início pareceu um pouco mais técnico, mas é fácil de entender. Qual que foi a intenção da mensagem nesse início de mensagem? A intenção foi essa. A palavra de Deus, ela tem poder para criar. O nosso Deus é um Deus Espírito que cria todas as coisas físicas, ok? As coisas materiais são sombras espirituais, então basta Deus falar alguma coisa. O material não tem mais poder sobre o espiritual, não tem. Então clama ao Senhor, fala com Ele. O que Ele te disser vai existir instantaneamente. E aqui agora nós estamos entrando dentro do aspecto de que existe um poder criativo diário de Deus para a nossa vida, independentemente do caos. O que Deus fala passa a existir. Quando o verbo declara saúde, paz, vida, a nossa fé se levanta, porque cremos no poder da palavra, porque cremos que todas as coisas foram geradas através da palavra. Então é apenas uma questão de esperar com paciência no Senhor para vermos a manifestação. A manifestação ela pode ser instantânea e a manifestação ela pode ser processual, mas quando Deus disse, está feito. Entendemos até aqui? Terceiro aspecto: quando você está para baixo ou se sentindo mal, leia sua Bíblia. Leia percebendo o que ela está tentando te transmitir. E se você percebe o que ela está tentando te transmitir, pode ter certeza que o que vem na esteira, o que vem acompanhando isso, é inspiração. Quando você lê a sua Bíblia, terceira aplicação, quando você lê a sua Bíblia, inspiração é criada. Quando você lê a sua Bíblia com percepção para entender as orientações, os princípios, o didaquê, os mandamentos práticos, os deveres práticos e o querigma, proclamação de fé que essa palavra traz, é impossível você não ser inspirado.
E o que tira o homem do seu estado de desânimo é inspiração. Quando você se sente inspirado, desânimo não tem como entrar. Desânimo tem que sair fora. Inspiração é o antídoto para o extermínio do desânimo. Eu vou repetir. Inspiração é o antídoto para o extermínio do desânimo. O que gera inspiração em nós? A palavra criativa, a palavra do verbo, a palavra explicada, a palavra rema, revelada, a palavra logos, liberada, dita, pronunciada. Então, aplicação número 1, quando Deus fala, existe. O que Deus tem te dito. Ele disse para você. Porque a tendência nossa hoje é se esquecer das promessas de Deus. Em momento de caos, em momento de dificuldade, em momento de necessidade, sabe o que nós fazemos? Nós damos mais voz às nossas emoções diárias do que o poder da palavra diário na nossa vida. O poder criativo diário de Deus na nossa vida. A gente se esquece de tudo. Aplicação número 1. Se Deus disse, já existe. Pode se manifestar, instantâneo ou processual. Existem muitas pessoas que já estavam entregando os pontos. Essa é a minha vida. Daqui agora, direto para abraçar Jesus. Já tá bom. E aquilo que aparenta ser uma maturidade, aquilo que aparenta ser uma pessoa tranquila, que entende as coisas, não, na verdade era uma fuga. É uma negação quanto a uma insatisfação na vida de uma pessoa que alguma coisa está faltando. Entende o que eu estou dizendo? Então basta crer no Senhor, não se esqueça das palavras do Senhor. Aplicação número 2 foi quando o verbo declara vida, saúde e paz, pode acreditar que serão manifestos. E a aplicação número 3, quando você se sente para baixo, se sentindo mal, leia sua Bíblia com percepção e na esteira da percepção virá a inspiração. E a inspiração é um antídoto para o rompimento e o extermínio de todo desânimo. Em nome de Jesus. Aplicação número 4. Aplicação número 4. Quando você está confuso, não sabe o que fazer, não sabe que decisão tomar, não sabe para onde ir, se eu me mudo de cidade, se eu não me mudo de cidade, se eu tomo decisões familiares, se eu não tomo, se eu invisto financeiramente, se eu não invisto, se eu saio do meu trabalho, se eu fico no meu trabalho, qualquer tipo de mudança, quando nós não sabemos o que fazer, estamos confusos, quando a palavra criativa diária de Deus vem, clareza vem e convicções são geradas. Você está a uma palavra de Deus para estar claro do que você tem que fazer. Você está a uma palavra de Deus para não ter nenhuma dúvida para qual caminho seguir e qual decisão tomar. A pergunta seria: você tem lido a palavra? Você tem investido tempo falando com o Senhor? A oração muito pode ter seus efeitos. Por quê? Da causa. O efeito só pode ser efeito porque tem uma causa. A oração muito pode ter seus efeitos. Então qual é a causa? A oração. Não, a causa é o diálogo com Deus, porque oração é conversar com alguém. Então se eu dialogo com Deus, se eu converso com Deus, Ele é a causa que me revela. Quando eu falo com Deus, Ele é a causa, Ele me revela, a minha oração tem efeito, eu coloco em prática. Viu como se tornou agora mais prático, de compreensão? Aplicação número 5. Quando estamos com medo e a palavra é depositada nos nossos corações, não tem como esperança, refrigério não virem nessa esteira também. Significa que você está a uma palavra para o medo ser neutralizado e a esperança ser exaltada. Uma palavra. Assim como Deus, no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo, houve uma palavra criativa para cada dia e uma diversificação.
a mesma palavra que Deus pode liberar para o seu dia a dia de forma diversificada. Está fazendo sentido o que eu estou falando? Está fazendo sentido? O nosso Deus é um Deus que se diversifica. Cara, o nosso Deus, ele atende até coisas que nós pensamos ser supérfluo. Pede para ele. O que para um é supérfluo, para Deus é um mimo que ele quer te dar. É um mimo que ele quer te dar. Não se relacione com Deus como se ele fosse um ser poderoso e estranho, e você fosse um ser insignificante, como se fosse um micróbio nessa terra. Se relacione com o Senhor, o chamando de Abba Pai, Paizinho, meu papai. Da parte de Deus existe uma palavra criativa para a sua vida. Se você não ouviu nada até agora, grave isso no teu coração. Deus tem uma palavra criativa com diversificações para te abençoar diariamente. Acabei. Acho que até aqui tá bom. O que Deus tem dito, o que Deus já te disse, o que Deus está falando. Porque o que Ele fala passa a existir. Eu disse, o que Ele fala passa a existir. O que você fala muitas vezes não passa a existir. Mas o que Ele fala passa a existir. Ele é o Deus que te enche de inspiração, de esperança, de convicção, gera em você coragem, ousadia, intrepidez, gera em você uma tenacidade para acreditar de novo, para romper, gera em você uma disposição em tempos de desvantagens para gerar vantagem, gera em você criatividade em tempos de desfavorecimento, para que você crie escapes, para que você crie soluções. Deus faz isso. Ele te abençoa com uma palavra criativa, Ele te abençoa de formas diversificadas, Ele sim pode te mimar, Ele pode te dar um mimo, ou melhor dizendo, Ele pode te dar um mimo, Ele pode. Às vezes nós estamos tão calejados, levando tanta chicotada dessa vida que ela é árdua de fato, que até mesmo pensamos que o Senhor não está interessado em nos dar alguns mimos. Semana passada eu falei acerca do pão de cada dia. Esse pão ele não é só um pão físico para nutrição fisiológica, para necessidades fisiológicas, como um pão de trigo, de milho, o que é que seja. Mas o pão de cada dia, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, significa que o pão diário de Deus, ele pode alimentar todas as áreas das nossas vidas. Ele tem um pão para a área sentimental, Ele tem um pão para a área financeira, Ele tem um pão para a área de relacionamentos interpessoais, Ele tem um pão para a vocação ministerial, Ele tem um pão para te saciar em qualquer área da sua vida. Hoje eu estou falando que Ele tem uma palavra criativa diversificada para cada dia da sua vida. Ele tem um pão que te nutre, que te mantém forte, que te mantém saudável, com energia, e Ele tem uma palavra que cria, que gera, que estabelece. Essa é a palavra que eu tenho para vocês hoje, e eu espero que tenha sido bênção em nome de Jesus.